Eu acho que quando nós estamos conscientes desses problemas do desenvolvimento da ciência, é importante de insistir que ciência, pesquisa científica, enfatiza não só inovação tecnológica, mas também dar ênfase da possibilidade de riscos e de danos para o ambiente, os danos para os danos sociais e coisas deste tipo. E eu quero, no futuro, ver as instituições científicas que entram em pesquisa numa maneira mais balanceada entre inovação tecnológica e consideração de riscos e alternativas. Essas observações a respeito do aquecimento global colocam em questão essa relação da ciência com a produção de tecnologia, né? Nós estamos, inclusive, numa fábrica desativada de São Paulo, vinculada à indústria têxtil paulista, mas no contexto contemporâneo, isso se faz mais explícito, por exemplo, no debate sobre transgênicos, né? Que é uma interferência direta da ciência no cotidiano à medida que é a produção de alimentos, né? Os problemas vinculados ao debate ético desse tema são delicados, não? Como o senhor vê isso? Sim. Eu acho que é importante num debate sobre transgênicos, por exemplo, de distinguir entre questões de eficácia e questões de legitimidade. Porque eu acho que é bem demonstrado que os usos de transgênicos têm eficácia. Eles funcionam e produzem em certo. Do ponto de vista do aumento da produtividade. Sim, isso. Mas a questão de legitimidade do uso de transgênicos envolve questões como a avaliação dos benefícios do uso e para quem. Envolve reflexões sobre riscos para a saúde, riscos para o meio ambiente, riscos para a sociedade em geral. E terceiro, envolve questões sobre alternativas. Existem alternativas melhores para a agricultura. E esses três tipos de questões, obviamente, envolvem dimensões éticas. Claro. Mas também, eu acho que envolvem questões científicas. Por exemplo, é uma questão científica de investigar os riscos do uso de transgênicos, os riscos para a saúde e especialmente para o meio ambiente. E é uma questão científica que alternativas têm capacidade ou vantagens a respeito de transgênicos. E, por exemplo, eu acho que os métodos de agroecologia têm mais promessa do que os métodos de transgênicos, por muitas razões, porque eles têm promessa de produtividade, eles fornecem alimentos para comunidades pobres, eles envolvem menos riscos para a saúde e ambiente, e eles estão mais sustentáveis. Então, para mim, neste momento é necessário de avaliar transgênicos em comparação com outros métodos. Mas nós temos uma dificuldade porque existem muitos recursos para pesquisa em transgênicos, mas poucos recursos para investigação sobre outros. Porque, como o senhor havia dito que o financiamento da pesquisa determina as áreas que receberão maior investigação científica, e de alguma maneira a ciência ela está vinculada ao interesse do seu financiamento, portanto ao interesse econômico em última instância. A pergunta é se a ideia de neutralidade da ciência, de um conhecimento neutro, não é comprometida aí, na medida em que você tem pesquisas maciças no que se refere à produção de transgênicos, porque há um interesse econômico claro por detrás disso, mas não há nada próximo disso na pesquisa sobre os efeitos dele, eventuais efeitos danosos
danosos, Sim. impactos ecológicos. Exato. Eu acho que eu não quero fazer generalizações sobre neutralidade, porque, claro, alguns resultados científicos têm utilidade para quase todo mundo. Por exemplo, conhecimentos sobre as causas de doenças. Isso é interesse para quase todo mundo, independente dos valores. Mas, como você disse, o caso de transgênicos é diferente. O uso de transgênicos tem interesse para certos setores da sociedade e não para outros. A agroecologia também tem interesse para certos setores da sociedade, mas não para outros. Então, não é possível de afirmar que resultados científicos têm neutralidade. Por outro lado, eu ainda penso que podemos manter neutralidade como um tipo de ideal. Não que cada item do conhecimento científico pode ser utilizado por todo mundo, mas que a totalidade do conhecimento científico não serve aos interesses de alguns mais do que de outros. Isso é uma ideal, não é uma descrição do fato atual da ciência. Porque quando se compara com o contexto atual, por exemplo, esse conhecimento, em grande parte hoje, é produzido no contexto de empresas privadas. Exatamente e, portanto, isso. Ele não é de acesso, ele não é compartilhado com o conjunto da sociedade ou com outros países, por exemplo, né? Aí a gente tem essa restrição é uma restrição que diz respeito também aos valores cognitivos da ciência, que afeta essa dinâmica? Sim, afeta. Em pelo menos dois respeitos. Primeiro, cria situações de conflito de interesses. Por exemplo, na farmacêutica, uma empresa tem interesse que esta droga funcione bem. Isso envolve pressão sobre os cientistas de cobrir dados potencialmente problemáticos para este resultado. Criar problema de conflito de interesse. Mas eu acho que mais importante criar outro problema. A gente que fazem pesquisas sobre transgênicos frequentemente dizem que os transgênicos não envolvem riscos sérios. E eles estão falando como cientistas. Mas, de fato, a pesquisa não existe suficiente sobre o assunto. Então, eles estão afirmando uma proposta simplesmente por causa do interesse das empresas, não por causa da investigação e avaliação em termos de dados empíricos. Claro, eu acho que isso tem implicações para a integridade da ciência mesma. E esse conflito se dá em que contexto? Porque ainda há pouco o senhor dizia que o papel do indivíduo, do cientista, na determinação da pesquisa a ser feita, da dinâmica dela, é muito reduzido nesse contexto em que nós estamos colocados. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele é o último de alguma maneira, defender esses valores cognitivos, não é? Eu acho que sim. Mas o indivíduo, como indivíduo, não tem muito poder. E eu acho que nessas situações, as organizações científicas são muito importantes. Estou pensando de organizações como o SBPC, por exemplo, organizações de cientistas que não têm interesse direto em produzir pesquisa. Elas são organizações dos cientistas. Eu acho que dentro dessas organizações, os cientistas individuais
podemos discutir este tipo de problema. Um debate também delicado, contemporâneo, parece bastante relevante, é o debate sobre pesquisas com célula-tronco e que envolve, de alguma maneira, a manipulação da vida humana direta, né? E os conflitos éticos envolvendo isso são evidentes. De que maneira que a reflexão sobre filosofia, sobre ciência, a filosofia da ciência hoje, de alguma maneira participa desse debate ou contribui para procurar alternativas para ele? Eu acho que tem uma contribuição de fazer, porque é comum nessas discussões sobre células troncas, os cientistas dizem, olha, com essa pesquisa nós vamos descobrir muitas curas para essas doenças e coisas assim. Com a sugestão que esses resultados são próximos, mas na literatura científica eles falam muito mais em termos de resultados em 40 anos, não resultados próximos. Então, e mais uma vez, a filosofia da ciência pode notar essa diferença entre a linguagem propriamente científica e a linguagem mais própria para propagandar, que está parte do debate. O propagandar aparentemente é necessário para obter recursos para pesquisa. E isso cria muitos problemas, porque tem muita confusão. Eu não soube. Eu não tenho consciência de que é possível a curto prazo e que não, por causa dessa falta, eu não tenho confiança mais nas declarações de cientistas sobre essas questões. Mas aí, por exemplo, ainda que seja em função de uma consequência mais distante ou mais próxima, a gente não é deslocado para um terreno mais tradicional de debate sobre valores, por exemplo, a afirmação da validade da pesquisa em função das suas consequências se funda numa visão consequencialista, utilitarista, que seja do conhecimento, né? Quer dizer, a gente tem aí uma interface mais próxima de debate, do debate tradicional da ética com o debate a respeito da ciência e dos valores na ciência? Sim. Eu acho que questões éticas nessas áreas não podem ser reduzidas completamente de questões científicas, mas existe alguma interação entre os dois. O caso de pesquisa sobre células troncas, como você sabe, tem essa questão de destruição da vida humana, que é uma questão ética, mas a questão da natureza da vida humana não é exatamente o que constitui uma vida humana, não é exatamente uma questão ética e não é exatamente uma questão científica, porque a noção de vida humana tem conotações éticas e tem funções descritivas também. E eu acho que nós estamos numa situação em que ética e filosofia da ciência estão interligadas e eu não quero sugerir que tem prioridade a respeito do outro. É uma interação. Para a gente terminar, professor, no caso do Brasil especificamente, a gente está num contexto de inserção plena da filosofia no contexto do ensino médio, o que faz com que ela esteja num diálogo muito constante, muito frequente, com parcelas enormes da sociedade, né? Sim. Dentre os temas da filosofia, um tema central é a reflexão sobre a ciência. Que tipo de papel o senhor imagina que o debate sobre ciência no contexto escolar pode ter nessa perspectiva mais ampla do debate sobre valores da sociedade? Sim. Eu acho que é muito importante para alunos da ciência de
a entrar em contato com todos esses problemas da relação da ciência com sociedade, a relevância, a interação de ciência e valores, a questão sobre a neutralidade da ciência. Hoje é muito comum em programas de educação científica de só focalizar sobre questões científicas. Até que ponto que alunos pensam que ciência tem esta separação dos outros domínios da vida. Eu tenho alguma esperança que a introdução desses assuntos nas escolas vão criar uma população no futuro mais consciente da interação desses problemas.